Olá, ouvintes da Rádio Teletema e das demais rádios. Eu sou Carol Antunes. Começa agora mais um Por Dentro do Teatro, dentro do programa Espaço da Inclusão. E hoje temos aqui com a gente ele, que é ator, dublador, redator, ilusionista, Niso Neto. Boa tarde, Niso, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Um prazer enorme estar aqui, participando com vocês. Pra gente também. Espero não ter esquecido alguma coisa. É muita coisa. Isso, diz pra gente, como que começou aí sua carreira? Como é que veio a vontade de seguir com a arte, né? Bom, eu assim, não vou dizer que eu não tive escolha, né? Mas eu já nasci praticamente dentro de um camarim, né? Quando eu nasci, isso foi em 64. Meu pai estava assim no auge, né? Ele tinha acabado de estourar com o Chico Anísio Show, que foi um programa muito revolucionário na TV. Enfim, então, desde que eu me entendo por gente, eu já estou dentro desse meio, né? Tive alguns momentos assim na adolescência, cheguei a questionar um pouco se eu ia seguir a carreira. Minha carreira teve assim uma barriga, vamos dizer assim, um hiato, né? Quando eu tinha assim mais ou menos uns 13, 14 anos. Mas não adianta, quando você é mordido assim pelo mosquitinho do teatro e da TV, é muito difícil você voltar atrás, né? Então eu comecei praticamente com 7 anos de idade. TV ainda era em preto e branco. Nossa, mas parece que foi ontem. Como passa rápido. Mas é uma estrada aí, né? São o quê? 50 anos de carreira, mais ou menos? É muito tempo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho com isso. Não sei o que seria a minha vida se eu não fosse artista. Fala que é o bichinho azul, né? Alguns falam, o bichinho azul que morde a gente, realmente. Morde mesmo. Eu já comecei no teatro um pouquinho tarde, né? Que todo mundo começa cedo, eu já comecei bem, falei, caramba, se eu soubesse eu tinha começado antes. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Sim. Temos aqui com a gente também Felipe Diogo. Oi, Felipe. Ok, boa tarde, Carol, boa tarde, Niso Neto. Obrigado pela atenção com Por Dentro do Teatro, programa Espaço da Inclusão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão, o quanto que foi difícil, o que significa para você ser filho de Chico Anísio, né? O peso de ser filho do Chico Anísio nas questões de interpretações, né? Você foi muito cobrado por causa disso? Olha, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Botando na balança, com certeza ser filho do Chico Anísio me traz mais benefícios do que coisa negativa, vamos dizer assim. Mas como você falou, existe aí uma cobrança, uma comparação, né? Na verdade. O que é muito natural do ser humano. Eu já me peguei também, já agora, há pouco tempo, sem querer, comparando filhos de grandes gênios, né? Que fazem a mesma coisa que eles. E a minha reação natural foi quando, né? Falar, vamos ver se é igual ao pai, né? Ou se é melhor que o pai, né? Isso é um absurdo, né? Porque no meu caso, Chico Anísio é um cara completamente fora do comum, né? Completamente fora da caixa e impossível comparar, né? Até com outros gênios também, se você parar para pensar. Mas é muito natural enfim, tem uns probleminhas também, né? Coisas da forma como ele se colocou, somente no final da carreira dele, publicamente, com entrevistas, declarações que ele deu, que não foram muito boas para mim. Mas como eu te falei, tudo na vida tem os dois lados e, com toda certeza, ser filho do Chico Anísio para mim é motivo de muito orgulho, né? Como eu te falei, é um cara muito fora do comum. O que ele fez, para pensar, no mundo, é difícil você achar uma comparação, né? Já que a gente está falando de comparação, né? E mesmo como pessoa, como ser humano, enfim, foi um cara incrível e botando na balança, com certeza é melhor ser filho do Chico Anísio do que as partes ruins que isso traz, né? Com certeza. E como que foi para ele, assim, quando você foi fazer novela? A gente sempre via que ele gostava bastante de ter ali com ele as pessoas que trabalhavam com ele, né? Como que foi isso para ele? Ele não gostou nem um pouco. Ele não gostava, assim, ele era um cara, eu falo isso abertamente, sem o menor problema. Não é questão de falar mal, não é isso, mas isso era uma coisa que ele tinha. Ele era muito ciumento com o elenco dele em geral. Imagina com os filhos, né? Ele tinha essa característica, ele gostava de todo mundo ali em volta dele, trabalhando com ele, e essa coisa familiar muito forte, o que é uma coisa muito legal, por um lado, né? Eu acho que se você tem talentos na família, por que não utilizar deles, né? Eu sempre falo, né? Sempre cobraram isso da coisa do nepotismo, né? E eu acho que nepotismo é nepotismo quando as pessoas não têm competência, sabe? Eu acho que se você tem pessoas competentes na sua família e trabalham na sua área, por que não trazer eles para você, né? Para perto?
certo, né? São pessoas de extrema confiança e tal. Agora, aquela coisa, tem também que medir, né? Não é só porque é da família, né? Que ou vai ter competência ou questão de honestidade. Eu estou falando já generalizando vários casos, né? De pessoas que trabalham com seus familiares. Mas eu acho que você pode selecionar, você pode escolher, né? Mas ele ficava bastante ciumento, assim, foi difícil, assim, foram processos difíceis para eu conseguir quebrar um pouco o cordão, e foi um movimento que eu realmente quis fazer, porque chegou uma hora que, falando em termos de mercado, né? Falando friamente em termos de mercado, as pessoas começam a olhar e falar, ele só trabalha porque o pai bota, ele só trabalha com o pai e tal, isso não é uma coisa boa, né? Porque existe um limite, né? Meu pai, você vê, chegou uma idade já que ele não dava mais, porque o programa dele um movimento natural, né? E então não dá para ficar dependente dessa forma. Então eu fui querendo sair, realmente ele não gostou muito. Mas no final tudo se acertou, nós tivemos assim, trabalhamos juntos, depois já de eu ter feito vários outros trabalhos sem ele, né? E foi muito legal e tal, mas ele ficava bem enciumado, com certeza. O senhor fez bastante novelas, né? A Próxima Vítima foi quando você saiu da escolinha. Antes teve Sim a Moça. E uma delas também que foi a Teletema, né? Que inclusive leva o nome da nossa rádio. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da Teletema. Olha, a Teletema foi um programa dos anos 80, 90 na Globo, início dos anos 90, que veio na rabeira, vamos dizer, no gancho do Caso Verdade. Caso Verdade era uma novelinha que tinha de 5 capítulos, onde os telespectadores mandavam cartas contando suas histórias, e aí isso era adaptado para uma novelinha de 5 capítulos que passava de tarde, eu acho que entre a sessão da tarde, acho que no horário de Malhação, seria no horário de Malhação. E nossa, isso ficou muitos anos no ar, e eu fiz muitos. E aí depois veio o Teletema, que deixou de ser casos de verdadeiros, mas no mesmo esquema, uma novelinha de 5 capítulos de tarde, já a ficção, né? Eu fiz alguns, era muito bom, muitas histórias familiares, era de tarde, né? Muitas historinhas policiais, assim, bem light e de produção modesta, né? Porque era um orçamento assim bem limitado, mas com muita gente boa fazendo, deu trabalho para muita gente, assim, realmente foi no mercado foi muito importante. Engraçado você tocar no Teletema, porque é o nome do programa de vocês, né? Da rádio, na verdade, a rádio chama Teletema e o programa Espaço da Inclusão. Sim, entendi. É o nome da rádio de vocês, né? Então acho que talvez por isso tenha remetido, mas é interessante, nossa, Teletema, foi importante pro mercado. Muito legal. Inclusive, nós temos um programa também, que é apresentado pela nossa diretora, Thaís Calduro, que chama-se Teletema, que fala sobre novelas. É um tema infindável, né? Novela aqui no Brasil, culturalmente pra gente, é uma coisa que eu acho que é o que vai segurar a TV aberta, que a TV aberta está com problemas, né? A TV aberta agora está enfrentando, com certeza, sua maior crise, seu maior desafio, porque a internet chegou aí devastando tudo, né? A internet chegou como um trator, derrubando tudo. Eu acho que a internet está sendo mais devastadora para a TV do que a TV foi para o rádio. Quando a TV chegou, foi a mesma coisa, né? Acabou com o rádio virou uma coisa de serviço, de música e tal, de debate, toda a dramaturgia que tinha no rádio se acabou por causa da TV. Então eu acho que vai ser a novela, já que você está falando disso, que é o que vai segurar a TV aberta, porque agora com a internet, o streaming, e cada vez mais as pessoas têm mais acesso, né? E eu acho que é a novela que vai salvar a TV aberta. O senhor fez uma coisa também que marcou minha infância, e creio que de muitos, a Carol também, né? As 2 etapas, aliás, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, o Sítio foi maravilhoso. Eu fiz realmente as 2 fases, e o que me orgulha muito, porque na primeira fase eu trabalhei com aquela turma toda, né, que fazia o Sítio original, né, que era o André Valle, que fazia o Visconde, a Zilka Salaberry, que fazia a Dona Benta, grandes nomes, assim, né, da TV, praticamente inventores da TV, né. Eu fiz o penúltimo Sítio, foi o penúltimo Sítio, depois teve mais um, depois de mim, e acabou. E aí depois, na volta, né, com a minha prima dirigindo, a Sininha, aí que entra aquela coisa familiar, né, bem colocada, né, que eu acho que é a forma bem colocada de você usar a família. Eu fiz com Sininha, a Sininha fazia, dirigia, ela me chamou, eu fiz algumas participações muito boas, né, nessa segunda fase do Sítio. Foi quando meu pai fez também, né, meu pai fez quando ele estava meio naquele limbo ali na Globo, né, ele fez uma participação bem importante no Sítio. Foi muito legal de fazer, nossa, maravilhoso, é uma delícia fazer o Sítio. Pena que acabou. Verdade. Como que foi
como que era fazer a escolinha do professor Raimundo, porque o Chico Anísio, ele não dava, né, não tinha uma hora certa, né, pra todo mundo entrar, enfim, ele se chamava e, enfim, como é que era isso, de você não ter um roteiro, uma coisa, né, certinha, você ser meio que pego de surpresa ali, como que era trabalhar com tudo, porque a gente ficava vendo ali, parecia assim, ser uma coisa assim, nossa, tá todo mundo sempre muito bem, muito, né, como que era isso? Olha, a escolinha realmente foi um marco, né, na história do humor, posso até dizer mundial, né, porque foi um estilo que foi criado, essa coisa da escolinha sempre funcionou, e desse esquema de escola, né, um professor com vários alunos e tal, e nossa, aquilo foi um sucesso estrondoso, foi realmente o que me fez popularmente famoso, assim, eu sou um cara hoje conhecido nacionalmente graças à escolinha, né? Agora tem muito, e disso tudo que você falou aí, existe muito folclore, né? Não era bem assim. O que acontecia? A gente recebia o texto inteiro de todo mundo, só que ninguém lia, ator nenhum vai ler. A gente leu a primeira semana, a segunda semana, para ver como é que era o programa e tal. Depois ninguém mais lia, você ia ali, procurava ali o seu personagem, e arrancava o texto, né? Destacava o texto ali, para você decorar ali suas falas e tal, então você já sabia quem é que vinha antes de você. Então, eu, por exemplo, eu anotava, né? Se eu não tivesse ali um pedaço do texto ali aparecendo quem vinha antes de mim, eu anotava o personagem que vinha antes, então eu já sabia que naquele programa tal, quando entrava o personagem tal, eu já me preparava que eu já vinha logo depois, ou então logo depois do Rolando Lero, eu sempre fazia aquela intervenção da Dona Bela, mesma coisa, né? Enfim. Mas quando era alguma coisa que era fora dessa rotina, eu anotava ali, então eu já sabia mais ou menos a hora que eu ia entrar. E quanto ao improviso, assim, tinha 20% de improviso, era 80% texto, né? Não dá para você, num programa dessa magnitude, com essa demanda toda de texto e principalmente depois que virou diário, né? Você contar só com improviso, né? Logicamente que tinha um time ali que, meu Deus do céu, aquela galera ali conseguiram juntar um time ali que eu vou te contar, né? Então, obviamente, tinha algum improviso. Meu pai também era um cara que era muito aberto a, né? Puxava bem também, né? Ele como o famoso Escada, né? O Escada é o comediante que não faz graça, vamos dizer assim, né? Que é o que levanta seria assim o lateral, né? É o que passa a bola pro centroavante marcar, né? Que é o Escada. E o professor Raimundo era o Escada ali, né? Que ele preparava ali pro comediante mandar piada. Mas ele, muito esperto, né? Nossa, genialidade dele, sabia puxar o melhor de cada um e, obviamente, tinha algum improviso, claro, mas não era desse jeito que as pessoas acham, sabe? Porque só improviso não dá, né? Você não pode contar com improviso. Improviso é a cereja do bolo, né? Você não pode, num programa com aquela demanda, só contar e ia ser um desastre, com toda certeza. Mas com assim um conteúdo fantástico, né, que tinha uma equipe de redação enorme que escrevia aquilo ali, lógico, e então era um material maravilhoso que eles nos davam, um prato feito pra galera ali, só macaco velho ali, o pessoal imagina aquela turma? Então, quando vinha improviso, vinha do bom, né, improviso bom, mas não era coisa que se contava, 80% ali era texto, 70%, 80%, com certeza. E Orlando Drummond, o que significou pro senhor trabalhar com Orlando Drummond, já que o senhor fez muita coisa na dublagem também? Nossa, o Drummond, cara, Drummond é aquela unanimidade, né? Aquela pessoa que todo mundo ama, um ser humano, assim, espetacular. E você vê aí com 102 anos quase, né? E tá aí, porra, né? É um cara com 102 anos, mas tá inteiro, né? Tá um cara que, porra, levou uma vida, assim, espetacular. Eu conheci o Drummond na dublagem, né? Eu conheci o Drummond, eu posso me orgulhar de dizer que eu fui, assim, responsável, de uma certa forma, pelo revival, vamos dizer assim, da volta do Drummond, né? Porque o Drummond era um cara de TV, era um cara de rádio, aí migrou muito bem pra TV, no início da TV, fez coisas muito boas no início da TV, e depois, quando surgiu a dublagem, ele ficou ali e reinou ali, né? E a dublagem, ela, vamos dizer, ela acomoda, né? Um pouco, né? Então ele ficou ali levando uma vida muito boa como diretor e como dublador e muito consagrado e conseguiu, né? Fez a vida dele ali, né? Com toda certeza. Tudo que ele tem, 90% foi ali. E aí quando surgiu o Bruce Kane, que era um personagem do meu pai, que era um astro de Hollywood, e esse quadro foi dublado, né? E aí eu sugeri, falei, pô, vamos botar o Drummond, eu era assistente de direção do Chico Anísio Show nessa época. Falei, vamos botar o Drummond pra dirigir a dublagem desse quadro. E aí trouxemos o Drummond, e aí fiquei amigo dele imediatamente, foi ali que eu conheci ele,
E aí, eu como assistente de direção do programa, falei, pô, vamos aproveitar o Drummond para fazer coisas aqui como ator também. Por que não? O Drummond é um excelente ator, excelente comediante. E comecei a chamar ele para fazer coisas no programa. E aí, quando surgiu o Seu Peru, não sei por indicação de quem, o Drummond sempre foi bom de fazer gay, né? E aí, acho que foi meu pai mesmo, falou, vamos botar o Drummond pra fazer o Seu Peru. E aí, foi esse estouro aí. E nossa, que prazer, né? Drummond, cara, um cara espetacular. Um cara, assim, não tenho o que falar sobre ele. Fora isso tudo que eu acabei de falar. O senhor fez um desenho, na verdade uma série, né, nos anos 90, que acho que não tinha uma criança que não assistia aquilo na Globo, que era os Thundercats. Sim, Thundercats. Nossa, foi muito legal aquilo. Foi teste, né? Aquilo ganhou um... Dublagem tem muito teste, né? Quando chega uma série nova, eles pegam 3, 4 vozes ali daquele padrão e fazem um teste e o distribuidor, o cliente, escolhe quem ele quer. E eu fiz teste para aquele Snarf, que é aquele gatinho, né? Snarf, lembra aquele mascotezinho deles lá, e fiz pro Willy Cat e fiquei pro Willy Cat. E foi bem legal. Agora é rápido, né? Porque se você observar, tem poucos capítulos, né, Thundercats. E a gente gravou aquilo ali, uns 6 meses gravando, eu ia lá uma vez por semana e gravava e tal. Dublagem tem muito isso, né? A gente não tem a dimensão do sucesso que aquilo vai fazer. E é uma demanda de trabalho muito grande. Então a gente faz muita coisa. Enquanto eu estava fazendo Thundercats, eu estava fazendo várias outras coisas. A gente faz aquilo e não tem ideia do sucesso que aquilo vai fazer e virar uma coisa tão icônica. Quando eu ia imaginar que 30 anos depois eu ia estar respondendo essa pergunta aqui para você sobre Thundercats, né? É muito louco isso. Mas é gratificante, é bem gratificante. Eu ouvi dizer que vem um filme agora aí, né? As chances de nunca vão me chamar para dublar o Willy Cat, jamais. Mas, nossa, deve ser muito legal um live action do Thundercats, né? Me sinto até culpado de estar falando isso aqui agora, já que é um programa sobre inclusão, né? E com uma porção de pessoas com deficiência visual aqui nos ouvindo, mas com certeza de alguma forma, né? É aí que eu falo a dublagem, aí entra com uma coisa cultural tão importante, né? Dublagem é rádio também, né? É a mesma escola, né? Do rádio. Hoje não tanto, porque a gente não dubla mais junto, né? Você já não tem mais os grandes do rádio, que eu tive o privilégio de pegar, né? Mas ainda né? Ainda a dublagem é praticamente rádio. Então, nossa, é muito importante, né? Vocês estarem aqui nos ouvindo e ouvirem Thundercats, né? Olha aí que coisa interessante, né? É rádio, isso é rádio, né? Inclusive, seu pai fez uma música, eu até ia te perguntar sobre isso, inclusive, aquela música, o hino dos artistas, né? Música é Sim. Alegria. Né? Hino ao músico. Isso. Que depois o show de rádio adotou, inclusive, né? Fizeram a versão pro show de rádio. Aquilo ali é uma música que ele fez com um grande comediante chamado Chocolate. Meu pai não compunha música, né? Todas as músicas que você ouvia aí, a música de Chico Anísio com fulano é sempre a letra. Ele sempre fez a letra, ele não fazia música. E o Chocolate, que era um comediante muito top do rádio, fez essa música e ele fez a letra. E quem gravou originalmente foi o Trio Iraquitã. E aí não sei por que essa música virou as aberturas dos programas dele, virou o tema de Chico Anísio por mais de 50 anos, né? Durante a carreira dele inteira. E virou uma marca dele, né? E é muito bonita a música. É muito legal. Música é alegria, ela vem, lá se vai nostalgia. Música, viva o músico brasileiro. Virou a marca do Chico Anísio, né? Muito legal, muito bacana. Fantástico. Na dublagem, o que você acha mais difícil, assim, de dublar? Olha, a dublagem, o negócio da dublagem é que são muitas coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, né? E é muito mais que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, como a gente falava, né? São 6 coisas que você faz ao mesmo tempo. Com certeza o mais difícil na dublagem é você interpretar, que eu acho que o mais difícil da dublagem é a interpretação. Eu acho que o sincronismo é muito importante também, mas a interpretação é que pode acabar com o filme, né? Mas é você interpretar naquele tempo, né? O mais difícil é isso, é porque você tem que respeitar o original, principalmente quando se fala de filme, né? Quando não é desenho. Você tem que respeitar aquela intenção que o ator deu, mesmo até que muitas vezes você não concorde com ela. E você tem que, ao mesmo tempo, dar o seu molho, né? Você tem que dar o seu molho. Você é artista, então você não pode ficar uma coisa mecânica, só imitando o cara. Você tem que dar ali o seu molho, né? Botar a sua arte ali, a sua coisa, respeitando o original, né? Isso é que é complicado. E é pagamento por hora também. Se você não tem tempo de ver, você não vê o filme antes, você não lê o texto antes.
É uma coisa de louco, cara. Você tem que ter realmente, tem que ser ninja. Uma coisa que eu queria perguntar, assim, é uma coisa que a gente sempre pergunta, isso divide bastante a opinião dos dubladores, assim, né? Alguns dizem que dá pra fazer, outros dizem que não, outros dizem que talvez, e agora com a questão da pandemia, do home office, isso mudou mais ainda. Você acha possível hoje, lógico que na época que todo mundo dublava todo mundo junto, não era possível, pelo menos ao meu ver não teria como, mas assim, como você vê hoje, você acha que uma pessoa cega hoje conseguiria dublar? Olha, eu acho muito difícil porque você precisa da referência visual, sabe? Vamos supor, game, por exemplo, a gente grava sem ver. Isso seria uma coisa que uma pessoa com deficiência visual poderia fazer. Mas isso é uma exceção, né? O filme, a animação, o que seja, você precisa muito da referência visual, sabe? Não só para a interpretação, para você ver o que você está fazendo, como também tecnicamente, né? Não dá para você se seguir só pelo som. Em algumas situações até dá, mas na grande maioria das vezes não. Então acho que seria uma coisa muito difícil, sabe? Acho que locução, sem problema nenhum. Narração, sem problema nenhum também. Agora, dublagem em si, eu acho muito difícil porque, como eu falei, você precisa da referência visual, você precisa realmente ver, sabe? Então, infelizmente, eu acho que seria muito difícil. Niso, como é que foi pra você fazer o filme A Caverna do Dragão? Olha, foi muito legal, mas as pessoas têm uma ideia muito glamourizada das coisas, né? Aquilo ali a gente gravou em pouquinho tempo. A Caverna do Dragão são poucos episódios, se você observar, né? E a gente fez aquilo ali em muito pouco tempo e a gente fazia várias outras coisas também enquanto estava fazendo aquilo, né? Então a gente não tinha ideia do sucesso que aquilo ia fazer. E só depois que a gente teve a dimensão, né? Então a gente grava em dublagem, tem muito isso. A gente sai gravando as coisas assim, sem ter realmente a menor noção de onde aquilo vai dar. E, enfim, foi uma surpresa, assim, imaginar que a gente estaria hoje falando de Caverna do Dragão, né? Quase 30 anos depois. Mas com certeza foi muito legal. Foi o meu primeiro personagem fixo, grande, né? Então foi bem, assim, emblemático pra mim. Meu sonho era ter um Uni pra mim, né? Eu queria um Uni só pra mim. E as Branquelas, como é que veio? Eu adoro esse filme. As Branquelas foi divertido fazer. E o diretor Jorge Vasconcelos deixou a gente bem à vontade pra botar caco, pra improvisar e tal. E acho que ficou um resultado bem bacana. Foi um filme também assim que fez um sucesso incrível. Foi muito divertido fazer As Branquelas. Ô Niso, e uma novela que você fez também, que fez muito sucesso na época, né? O Cravo e a Rosa. Cravo e a Rosa foi uma participação que eu fiz, não foi a novela inteira, mas foi muito marcante, que era o costureiro lá não lembro o nome do personagem da Drica. François, não lembro o nome do personagem da Drica. Era o François que fazia lá a roupa de... exatamente. E foi muito legal. E trabalhar com Walter Avancini, esse cara que foi um dos grandes diretores, né, da história da TV. Eu posso hoje me orgulhar e dizer que eu trabalhei com o Avancini, sabe? E, nossa, foi muito legal, foi muito divertido e o resultado eu fiquei muito satisfeito. Marcou época, né? O Cravo e a Rosa realmente, depois reprisou de novo, mas realmente foi uma das grandes novelas da Globo. Com certeza. E a Próxima Vítima também, né? A Próxima Vítima foi importante porque foi logo depois que eu saí da escolinha, né? E foi uma opção que eu fiz, eu queria traçar caminhos assim mais independentes e, nossa, uma novela que foi um sucesso estrondoso, né? Tinha todo aquele mistério de quem matou e a gente não podia dar entrevista, não podia... Chegou uma hora que a gente só recebia os textos assim com as cenas que a gente entrava para não comprometer, não dar spoiler, né? Não ter esse perigo de alguém achar aqueles textos em algum lugar e saber antes o que acontecia e tal. Aí foi muito legal, um personagem muito bom também, o personagem casou no final, teve toda aquela trajetória que um personagem de novela legal, né? Tem, que a gente espera. Então, Próxima Vítima foi muito, muito legal mesmo de fazer. E Malhação? Você chegou a fazer Malhação também? Fiz 2 vezes Malhação, uma bem lá no início e depois uma outra mais pra cá também. Foi bacana de fazer. Malhação é um programa assim com muitas possibilidades, né, e tal, e tá aí no ar há muitos e muitos anos, né? E foi importante, foi muito legal fazer Malhação. Outra coisa, como que você vê a escolinha do Professor Raimundo atualmente? Eu achei muito legal esse revival que eles fizeram, né? Ficou muito bem feito e muito caprichado, não é à toa que fez muito sucesso, né? Era para ser uma temporada só, acabaram sendo 5, se eu não me engano, e eu acho que ficou muito, muito bacana. E a escolinha antiga
antiga você vê até hoje, né? Eu particularmente não vejo muito não, porque me dá uma nostalgia, assim, é um pouco de melancolia, sabe? Ver meu pai ali, tantos colegas que se foram. Mas você observando a escolinha ainda hoje, é um programa muito atual, né? E não é à toa que continua fazendo muito sucesso, né? Aquele humor, vamos dizer assim, tradicional, né? Com todos aqueles ingredientes de um humor dito antigo, mas que é, acima de tudo, muito engraçado. Então, você vê que faz muito sucesso até hoje, né? Escolinha é um marco da história do humor, com certeza. Acho que Escolinha do Professor Raimundo e Golias foram, assim, os marcos, né, do humor no Brasil. Ah, com certeza. Com toda certeza. O Golias foi um gênio, né? Nossa Senhora. Infelizmente não conheci pessoalmente, mas, nossa, o Golias era um dos ídolos do meu pai, né? Com certeza. Seu pai também gostava muito de dublagem, né? Como que foi levar ele pra dublagem? Ah, foi muito legal. Eu respeitava muito a dublagem, porque meu pai era um cara de rádio, né? A formação dele toda foi em rádio. E dublagem nada mais é do que rádio, né? É, vamos dizer assim, a continuação do que a gente chamava de rádio-teatro. E muitos inventores da dublagem vieram do rádio. Então eu ainda tive a chance de trabalhar com essa turma da Rádio Nacional, aquela coisa toda. Então ele sempre valorizou muito a dublagem, né? E ele estava muito mal, assim, de saúde, na época um pouco antes do Up, né, do filme. E aí eu fiz essa ponte para ele, eu indiquei ele pro Garcia Júnior, né? Então o Garcia Júnior, o cara responsável pelas dublagens da Disney na época, meu amigo, colega de muitos anos, procurei ele e falei, Júnior, meu pai não tá bem, cara, de saúde, a cabeça tá ótima, tá tudo ótimo. Agora, pra ele andar, se locomover, tá muito difícil. E, pô, tendo algum personagem bacana no seu próximo projeto, que você possa chamar naquele esquema de Star Talent, né? Queria indicar meu pai. Ah, que maravilha, cara. Não, vamos ver, deixa chegar aí o próximo projeto, vamos ver o que tem. E aí quando chegou o Up, meu Deus do céu, o personagem é a cara dele, né, assim, até fisicamente, né? E aí não deu outro, ele fez e, nossa, foi o maior sucesso. Posso dizer que foi o último grande trabalho dele. Aliás, Garcia Júnior, que é um dos grandes dubladores, né, foi o primeiro Pica-Pau, né? O Garcia Júnior tem uma carreira também, assim, muito vitoriosa na dublagem. Você falou do rádio, inclusive, antigamente tinha o Edifício Balança, mas não cai também, né? Que era radiofônico também, que era muito engraçado também. Tem até áudios até hoje disso. Tem o Balança Mas Não Cai, escrito pelo grande Maxi Nunes, né? Foi um grande sucesso no rádio. Tem ainda tem hoje até se encontra aí. E depois migrou para a TV e foi igualmente um outro grande sucesso. O rádio foi uma escola assim espetacular, né? Nossa, as pessoas que vieram do rádio, meu pai que sempre falava, quem vem do rádio não tem errada, pode chamar que o cara não vai decepcionar. E realmente era verdade. A turma do rádio ali era ninja mesmo. Os caras conseguiram ali, foi incrível. E depois veio a TV e acabou com tudo, né? Infelizmente a TV acabou com o rádio, né? Mas faz parte do progresso. Faz parte, realmente. Você falou dos grandes daquela galera da época. E Costinha, o que representou para você trabalhar com Costinha? O Costinha era um cara único, né? Um cara que tinha um tempo ali, uma forma de contar piada que era uma coisa inacreditável, né? Tanto que agora na escolinha nova que colocaram o Hassum fazendo o Costinha, eu acho o Hassum um dos maiores comediantes da atualidade. Quando me perguntaram, eu falei, cara, não bota o personagem do Costinha, porque aquilo ali não era um personagem, era ele, simplesmente ele. E ninguém vai conseguir reproduzir aquilo igual ele fazia, entendeu? E não deu outra, cara, não foi legal, porque não faz sentido você botar, para começar, o Costinha tirava a dentadura, né? Então ele já ficava com uma cara que ninguém ficava. Era uma coisa muito própria dele, sabe? Era uma coisa muito própria. Agora, o Costinha, só por curiosidade, era um cara que não tinha a menor graça na vida real. Assim, o Costinha era um cara, assim, sem graça, mal-humorado, quietão, ficava na dele num canto. Não era um cara de ficar contando piada. Incrível, né? Isso acontece com muitos comediantes. Mas no caso do Costinha é muito espantoso, né? Porque a gente imagina que era um cara que ficava fazendo graça o tempo inteiro, mas não. Não, o Costinha era um cara sério e mal-humorado na vida real. Nossa, completamente diferente. Chegava no palco e se revelava. Pois é. A gente imagina uma coisa e outra. As pessoas têm uma imagem muito equivocada dos artistas, né? As pessoas acham que os artistas são aquilo que eles veem na TV. E em muitos casos não são. Tem muita gente que que você olha realmente que é aquilo que você está vendo. Mas a maioria não é, entendeu? Aquilo ali são personagens que a gente faz, são até mesmo como numa entrevista, às vezes você vai dar uma entrevista, você faz um personagem, você vem com uma coisa que não é exatamente você, né? E as pessoas têm essa imagem de que os artistas são aquilo que eles aparecem na TV. Não são, gente. A maioria não é.
Queria saber um pouquinho como que veio essa coisa do ilusionismo na sua vida, porque o ilusionismo é uma coisa que eu acho difícil pra caramba, né? Você conseguir trazer algo que as pessoas acreditem realmente naquilo, enfim, algo, eu acho muito difícil. É bem difícil. Mágica é uma arte, assim, bem específica, né? Bom, a mágica entrou na minha vida foi em 88, eu fui fazer o Criança Esperança e me chamaram para fazer uns números de mágica. Lá tinha um quadro chamado Circo dos Astros. Falei, vambora, nunca me interessei, nunca pensei em mágica, mas vambora, vamos fazer. Aí contrataram um mágico para me ensinar, eu aprendi uma meia dúzia de números para fazer ali e gostei da coisa, comecei a frequentar os meios e tal, comecei a realmente me interessar e a trabalhar profissionalmente com isso, né? Mas, sinceramente, eu me desiludi com a coisa, literalmente, depois do Mr. M, né? Mr. M foi muito feio aquilo, sabe? Foi, assim, uma jogada muito suja, sabe? E que, infelizmente, aqui no Brasil, essa é uma mentalidade muito brasileira, né? O brasileiro, ele pensa assim. Mr. M, ele virou um ídolo, né? Ele virou um grande herói, né? Quando, na verdade, ele estava apunhalando os colegas dele pelas costas, né? Ele estava tendo uma atitude ali muito traidora, muito suja, sabe? Mas o público gostou dele, a galera curtiu ele, né? E o Mr. M virou meio que um herói nacional, né? Quando, na verdade, ele estava sendo nada mais que um escroto, um mau caráter, né? Muitos mágicos tiveram que se aposentar, tiveram que fazer outra coisa na vida por conta do Mr. M, né? E eu achei isso muito feio, sabe? Isso realmente me desiludiu um pouco. Não vou deixar de fazer mágico uma vez que você é mágico, né? Mas eu confesso que foi bem decepcionante, sabe? E os trapalhões, né? Ainda na questão do humor também, queria que você comentasse um pouco sobre a importância dos trapalhões no humor do Brasil até hoje, né? A galera sente falta. Os trapalhões foram muito importantes, né? Eles vieram com esse humor pastelão, esse humor praticamente infantil, né? Nossa, funcionou demais, era uma química ali dos quatro, muito forte, muito... Eu lembro dos Trapalhões, nossa, desde que eu era criança, e foram, assim, muito importantes na história do humor, com toda certeza. Agora é a coisa dos quatro, né? É a química dos quatro, né? Seria difícil ali depois, o Renato, né, tentou... seguir depois e não que ele seja ruim, muito pelo contrário, eu sou fã do Renato Aragão, mas o lance ali eram os quatro, era a química dos quatro ali que se completavam e deu no que deu, né? Um grande sucesso. Nossa, adoro os Trapalhões. Sim, eles até tentaram fazer uma nova versão aí, mas não teve o efeito que, por exemplo, a Escolinha teve, né? É o tipo de coisa que já é fadado a dar errado, né? Assim, porque a Escolinha eram pessoas ali fazendo personagens, né? Então, para você reproduzir, fica mais fácil, né? Agora, no caso dos Trapalhões, não. Eram quatro personalidades, com exceção do Zacarias, né? Que fazia aquele personagem. Tanto que você vê que é o mais fácil de imitar, né? O que é mais imitado é o Zacarias. E os outros não, eram personalidades, né? Na verdade. Então, achei um pouco sem sentido aquilo. Quando eu vi que iam fazer, falei, gente, mas não vai dar certo. Claro que não vai dar certo, né? E não deu, claro. E o seu boneco, né? Como é que foi... depois de um tempo, né, a questão da criação do seu boneco? Bom, o Lug, né, meu irmão, ele nunca gostou de atuar, né? Sempre meio que renegou essa coisa. E aí teve um dia que ele fazia o Calunga, né, do Bento Carneiro. E aí teve um dia que era o Castrinho que ia fazer, o Castrinho por algum motivo não pôde ir na gravação, o Lug estava lá assistindo, eu falei, Lug, faz você. Meu pai falou, beleza, fez, foi lá e aí entrou no ramo, né? E aí depois veio o Seu Boneco, que não era da Escolinha, né? O Seu Boneco, ele participava de um outro quadro no programa, e aí botou o boneco na Escolinha, nossa, foi um grande sucesso. Agora você vê, o Lug é um cara que não gosta, ele não tem a vocação, ele tem o talento, mas não tem a vocação. Então ele não tem paciência de esperar. A televisão te espera horas e horas, tem que decorar texto, tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa chata, vamos dizer assim. Parte burocrática, né, da profissão. Ele não tem saco para isso, não gosta. Mas foi uma criação, acho que foi dele. Acho que aquele tipo ali foi ele que criou, né? Aquela coisa meio andando, daquele jeito e tal. E nossa, que sucesso que foi o Seu Boneco, meu Deus. Meu, Bento Carneiro, você lembrou do Bento Carneiro? Tava até conversando ontem com a minha mãe sobre isso. Pô, aquilo também era show de bola, hein? Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Foi um quadro que fez muito sucesso, uma grande sacada, né? O vampiro pobre, o vampiro ferrado e tal. O vampiro geralmente tem essa coisa glamourizada, né? De morar num castelo e tal, né? E, nossa, foi uma sucessão também.
Virou um dos personagens mais icônicos do Chico Anísio. E como é que você vê o humor hoje, o caminho que o humor está seguindo hoje? Muita gente critica, né, o humor que era de algum tempo atrás, muita gente acha, né, eu particularmente gosto, mas essa coisa hoje de ter tudo politicamente correto, nada você pode brincar, nada você... Como é que você vê isso hoje? O caminho que o humor está, às vezes, tendo que tomar hoje. Olha, o ser humano ele é saudosista por natureza e nunca a gente vai gostar das coisas atuais, sempre a gente vai gostar das coisas do nosso tempo. Isso é uma coisa muito característica do ser humano e eu me lembro quando era pequeno, os comediantes já mais velhos reclamavam do humor atual, diziam que o humor bom era o humor do rádio, era o humor da época deles, aí fui começando a crescer e fui começando a ver que isso é uma coisa que não para. Ninguém está satisfeito com a coisa atual, você está sempre querendo que seja como era no seu tempo, entendeu? E o humor ele muda muito, né? Porque o humor ele não tem como, você vai ver um programa antigo de humor, você não vai entender, porque as piadas eram, você vê o Balança Mas Não Cai, PRK-30, que foram marcos da história do humor. Você ouve hoje, você não ri, porque você não entende, porque eram referências muito antigas, referências dos jogadores de futebol, da política da época. Então você não vai entender, né? Então o humor ele vai seguindo o curso da atualidade, né? E essa coisa do politicamente correto, isso aí é uma questão complicada, porque realmente ficou chato esse negócio, mas vamos parar para pensar também que a internet hoje deu voz, né, a muitas minorias, né, a pessoas que não tinham onde se expressar, né? Então os gays ficam chateados quando você zoa com eles, os negros ficam chateados quando você faz piada de negro, pessoal com deficiência, a mesma coisa, né? E então tá realmente ficando mais restrito, mas também, cara, não dá pra ficar fazendo piada racista, não dá pra ficar fazendo piada, sabe, que ofende as pessoas, sabe? E é realmente chato por um lado, porque o humor ele tem que ser transgressor, né? O humor ele tem que tocar na ferida, ele tem que criticar, né? O humor ele não é de situação, o humor ele tem que ser sempre de oposição. O humor ele nasceu assim, com aqueles saltimbancos, aqueles grupos de teatro de rua que iam em praça pública zoar com o rei, né? E era assim que era feito, e o humor ele é assim, sempre foi assim. Mas estamos numa situação complicada agora, porque vamos dizer, o racismo está em alta. Não está em alta, o racismo sempre existiu. Mas agora as pessoas têm voz, e agora as pessoas não se calam mais, e quem está se sentindo oprimido, se sentindo ofendido, vai chegar e vai falar. Entendeu? Então complicou bem nessa situação. Mas o humor ele sempre resiste. Sempre resistiu, né? E não vai ser agora que ele vai morrer. O negócio é adaptar. Você chegou a fazer algum trabalho com o Mário Lago ou conhecê-lo? Conheci o Mário Lago, mas diretamente assim não fiz nenhum trabalho com ele. O Mário Lago ele veio do rádio, né? Foi um dos grandes da Rádio Nacional. A Rádio Nacional era como se fosse a Globo, né? E ele foi um dos grandes lá. Acho que era mais compositor, né? Do que cantor. Mas o Mário Lago foi uma figura importante, com toda certeza. Tanto que até no Faustão lá criou o troféu Mário Lago, né? Todo ano alguém recebe lá o troféu Mário Lago, né? Que ele recebeu, quando ele morreu, eles criaram o troféu Mário Lago. Figura importante, com toda certeza. Você fez também a Diarista, né? Que foi bastante, na época, estourou também. Fala um pouco sobre a questão da Diarista. Sim, eu fiz Diarista, fiz 2 capítulos da Diarista. Era um programa muito bom, com toda certeza, um programaço. Mas é a Claudinha, né, problema de saúde dela, né, aí a coisa meio que interrompeu. Mas uma pena, foi um programaço, o Diarista era muito bom. Como é que tá sendo para você agora, ter vindo essa coisa da pandemia, a gente tem que todo mundo aí se reinventar, né? Eu me vi totalmente perdida no início, eu falei, meu Deus do céu, a gente que tá acostumado com palco, de repente você fica órfão de tudo, né, totalmente órfão de tudo, e a gente, no meu caso, eu fui jogada direto na frente de uma câmera, ter que fazer coisa pra internet e sem saber nem como é que faz, enfim. Como é que foi que tá sendo pra você essa questão toda de ter que ir seguir pra um outro caminho, de agora a gente tá, né, porque como diz, né, o artista vai onde o povo está, mas agora a gente tem que ir até o povo de uma outra forma, né? Bem difícil, né, porque a gente depende de aglomeração, né, não só no teatro, mas a logística do audiovisual é muito aglomerativa, né? Muita equipe, muita gente na equipe, muita figuração, aí vai gravar em estúdio fechado, sem ventilação,
Isso aí foi devastador, tá sendo assim, nossa senhora. Tive vários projetos cancelados, coisa que eu estava contando, até financeiramente contando, e aí cancela tudo, para tudo, sem perspectiva para voltar. Olha, isso aí tá sendo muito complicado, sabe? Eu acho que em todos os ramos, né? Praticamente todos os ramos. Mas no nosso, como eu falei, ou você depende de público, num teatro fechado, ninguém vai. Eu não vou ao teatro, nem que me pague. Agora, cinema, nem pensar, você tá louco, cara. De jeito nenhum. Até resolver esse negócio, perigo. Um monte de gente rindo, tossindo, imagina, perigaço. E aí no meu caso assim em particular, tem o caso da dublagem, né, que teve que se reinventar também, agora fazer de casa, né, você faz remoto agora de casa. Foi uma grande sacada, mas a gente sente, né, porque muda, né, muda tudo, os estúdios agora, imagina a galera que investiu em estúdio, tinha um estúdio aqui em São Paulo agora, tinha acabado de abrir 2 salas novas de estúdio, sabe, e não vai precisar mais agora, não vai voltar, o presencial vai voltar, mas o remoto não vai acabar, essa dublagem caseira vai continuar, agora veio pra ficar. Quando começou essa questão da dublagem, né, se ia ficar remoto ou não, eu lembro que teve uns movimentos aí, né, e tinha uma galera que queria voltar pro estúdio, que achava que o remoto não ia dar certo, vamos voltar pro estúdio com todos os cuidados, e mais o outro povo falando, não, eu não arrisco a minha vida, e rolou uns movimentos bem, né, eu lembro que rolou certos movimentos aí, né, quem vai voltar pro estúdio, quem não vai. Enfim. Voltou, chegou a politizar a coisa, né, que agora quem não quer gravar no estúdio é isolacionista, é a favor do isolamento, e aí a galera que é a favor do governo acha um absurdo isso, entendeu? Politizou a coisa totalmente, né? Mas aí o que acontece? Não tá dando, cara, tem que ser remoto mesmo, porque tá um perigo esse negócio, entendeu? Aí já viram agora que o remoto é como o home office, né? O home office agora estão vendo que você não precisa mais ter um empregado no teu escritório ali, então você tem uma economia enorme, né? De luz, de gás, de um monte de coisa que o cara agora vai poder fazer de casa, né? Aí começa uma série de problemas, né? E agora os restaurantes embaixo dos escritórios que viviam da galera que ia trabalhar presencial, que ferrou, né? Então esse pessoal agora está sentindo muito o resultado disso tudo, né? E realmente rolou essa coisa de que eu não gravo remoto, não sei o quê, mas aí não dá, cara. Não dá, como é que você vai trabalhar, entendeu? Mas mesmo assim é fogo, porque a dublagem assim ela ajuda, né? Mas não é não dá pra, pelo menos não dá pra viver de dublagem, né? Então, nossa, tá uma loucura isso, cara. Tá assim, a gente sabe que vai resolver, a gente sabe que vai passar, mas quando, né? Essa é a pergunta. Alguns dubladores, como por exemplo a Georgia Rodrigues, a Mônica Magnani e outros colegas, foram também para a área da audiodescrição. Não sei se o senhor conhece esse recurso. O senhor já pensou também em tentar estudar essa área para também ser uma fonte de renda? Bom, tem várias coisas, né, aí que podem ser feitas, né, audiobook, tudo isso a gente vai fazendo de tudo, cara. Eu tô fazendo agora a tradução de palestra e de palestra gravada, né? E de curso online. Então eu vou e traduzo e faço tipo um voice-over, assim, fica aquela voz do cara embaixo e eu traduzindo por cima. Tem que inventar, cara. Tem que inventar porque, né, tudo mudou. Agora o mercado de filmes, não, né, a gente vai sentir aqui agora, foi mais ou menos como a greve dos roteiristas, né? Quando teve a greve dos roteiristas há um tempo atrás, eu falei, gente, daqui a 6 meses a gente vai sentir aqui, porque dublagem depende de filme que vem de fora. Se eles pararam lá, vai ter uma barriga aí, entendeu? Então o que está acontecendo agora? Eles pararam lá também um tempo, por causa do Covid. Então vai estar dando uma barriga aqui agora. A gente está sentindo agora, hoje, a queda do mercado, porque eles ficaram um tempo sem filmar lá, entendeu? E aí, cara, a gente fica sem dublar aqui, sempre, porque a gente depende do que eles fazem lá, né? Então tudo isso, cara, o mercado sente, sabe? Mas fazer o quê, né? Vamos em frente. Você falou dessa questão do audiobook. Hoje em dia, vale a pena fazer a gravação do audiobook, audiolivro? Como é que tá isso? Cara, vale muito a pena, porque cada vez mais o áudio tá vindo à tona, né? Uma coisa que tá voltando agora, por incrível que pareça, é o que a gente chamaria de radioteatro, que hoje se chama audiodrama, que é você reproduzir para como se fosse uma radionovela o que você quiser. Eu tenho um projeto aí de contos do meu pai, que tá tramitando, que eu adaptei para audiodrama, de pegar alguns contos dele e hoje em dia se faz tudo. Na Alemanha, por exemplo, existe um mercado enorme de audiodrama onde você pega todos os clássicos e adapta para radioteatro, com atores, com música, com todos aqueles efeitos sonoros e tal. Então isso é uma coisa que está voltando e o audiobook é muito bom porque
Você pode, no caso, ouvir o livro, né, que seria a mesma coisa que ler, fazendo outras coisas, né? Coisa que para ler não dá, né? Então você pode estar dirigindo e ouvindo o audiobook, você pode estar cozinhando, você pode estar andando na rua, o que for. E é um mercado que está crescendo muito, muito. Pra gente, particularmente, o audiobook é uma bênção, né? O audiobook, olha aí. Sim, eu gosto muito do audiobook. É uma pena que, assim, nem todos os temas, né? Por exemplo, tema de rádio é uma coisa que dificilmente você acha um audiobook. Porque é uma coisa que está ainda... a gente vive num país, né, que ler não parece ser uma coisa boa, né? Assim, a gente não vê campanhas para estimular o povo a ler, né? É uma coisa, cultura aqui nesse país não é uma coisa muito bem vista, né? Por incrível que pareça. Então já é uma coisa nova, então assim, não são todos os títulos que você vai ter disponível, né? Lançou o livro, já vem logo em seguida o audiobook. Não, tem gente que não faz, né? Mas nossa, é incrível. Audiobook e audiolivro é uma maravilha, cara. Não só pro pessoal com deficiência visual, mas, né, para tudo isso que eu te falei, você faz andando, você faz cozinhando, você faz dirigindo, você faz, né? E é muito legal. Os últimos que eu fiz foi No Armário do Vaticano, um livro muito interessante sobre um repórter investigativo que fala sobre homossexualidade no Vaticano, e um romance muito bonito chamado A Sombra do Vento. Vale a pena ouvir, que são 2 grandes livros e ficou muito bom. Você faz por alguma plataforma específica, por algum site? Isso tudo você procura, cara, nas livrarias. Acho que todas as livrarias têm, cara. É só botar audiolivro, esses 2 títulos aí que eu te falei. Tem mais alguns que eu fiz, mas esses 2 são os mais tops. Você acha com toda certeza. Você falou do rádio teatro, né? Até hoje eu escuto, tem um programa que ele passa muito isso, que é o show do Antônio Carlos, né? No Rio de Janeiro. Ou Você Faz o Final da História, né? Eu acho muito legal isso até hoje. Com certeza. A rádio teatro é uma... Como eu falei, é muito fascinante, né? Porque você fecha o olho ali, na verdade nem precisa fechar, né? Você ouve aquela história dramatizada e você visualiza como um livro, né? Você visualiza do jeito que você quer. Então aquele personagem tal, você cria ele na sua cabeça e, enfim, é uma coisa que mexe muito com a imaginação, né? Eu sempre fui muito fascinado por rádio teatro e muitos nomes da TV, do teatro vieram do rádio, né? É uma escola espetacular. Realmente, rádio é uma escola incrível. E que bom que o podcast, você perguntou o que é podcast? Podcast nada mais é do que rádio na internet. Podcast você vai encontrar de tudo, desde programa de culinária, programa policial, crônicas, falando sobre política, audiodrama, programa infantil, o que você quiser você acha. Podcast realmente é um novo veículo aí que tá bombando. Inclusive até a Rádio Nacional voltou a reprisar aí o teatro de mistério, né, que era uma coisa que muitos não conheciam e assim, eu participo de alguns grupos de rádio, enfim, e é muito doido isso, você vê a galera jovem, assim, curtindo uma coisa que, né, foi lá de trás, e o pessoal para ouvir, comenta, e é muito legal isso, essa coisa de estar crescendo, né? E o audiodrama não é molezinha pra fazer, não, né, eu também participo de audiodrama, e a gente tá gravando, daqui a pouco você tem que regravar, né, porque você precisa da tua voz limpinha, né, você precisa de ter tudo uma voz muito limpa, né, não pode ter um ruído, nada, senão não fica, né, embora você tenha que pensar que seu corpo tá movendo, mas ele não tá, né, não é uma coisa muito, muito fácil, assim, de fazer. Quando eu peguei a primeira vez, fazer, vai ser molezinha, não é não, né, não. Bom, você falou de Teatro de Mistério, o Teatro de Mistério fez muito sucesso. Esse que tá aí na internet é de 70 e pouco. O Teatro de Mistério mesmo era de 50 e pouquinho, né? Depois eles readaptaram a Nacional, fez de novo em 70 e pouco. Nossa, é muito bom, com certeza. Era do Hélio do Soveral, né? Que ele escrevia aquelas, tipo Pulp Fiction, né? Que era aqueles livrinhos que vendia na banca. Livrinho de policiais, histórias de cowboy, que vendia na banca, e adaptaram para a rádio teatro e fez muito sucesso. Era o Domício Costa fazendo o personagem principal, do Domício dublava o Dick Vigarista, né? E agora, como você falou, o audiodrama é muito complicado porque não é para qualquer um, assim, você tem que passar tudo na voz, sabe? Então tem atores assim que, por exemplo, não se adaptaram. Muitos bons atores não se adaptaram à dublagem, por exemplo, porque precisa do corpo, precisa da expressão facial para se expressar, para interpretar, e não, cara, dublagem em rádio é só na voz. Tem que passar
tudo na voz. Então, não é fácil. Eu, mais assim, da época, né, impressionante também era, como não tinha muito recurso, a forma de fazer os recursos de sonoplastia, né, o som do cavalo andando, por exemplo, o cara tinha que fazer ele com alguma coisa, batendo, né, naquela época. Não tinha tanto recurso igual tem hoje, né. Isso chamava contra-regra, né, o contra-regra de rádio, que em inglês se chama de Foley, que é o cara que faz todos aqueles ruídos. Hoje em dia você tem tudo digitalizado, você vai lá, tem um arquivo, uma pasta com milhões, literalmente, de arquivos, você vai ter o som que você quiser ali. Mas antigamente, ainda mais que era ao vivo, né? As novelas eram ao vivo, então ficava um cara numa salinha do lado, com todos aqueles aparatos, tudo, cavalo era coco, né? E fogo era o papel celofane sendo amassado, enfim, os caras eram gênios, né? Porque muitas vezes, uma vez eu vi um cara, por exemplo, com vários sacos assim de estopa, aquele saco marrom que você guarda a batata, você levar a batata industrial, né? E com fita de áudio, assim, ele tirou a fita toda assim de um cassete, ficou aquele emaranhado de fita, ele fazia uma coisa na outra, assim. Falei, que som é esse que você tá fazendo aí, cara? Ele falou, fecha o olho, imagina. Eu falei, não tô imaginando o que é. Ele falou, esse som é de torta na cara. Então ele esfregando aquelas fitas com aquele saco, fazia um som assim. Falei, mas por que você não pega uma torta e joga na cara, liga o microfone, pega uma torta de verdade e joga na cara? Ele falou, porque não dá o som, entendeu? Então se você botar assim o microfone perto do fogo, ele não vai dar o som tão perfeito quanto se você amassar um papel celofane, entendeu? Então era essa arte, né, de você conseguir reproduzir esses sons sem usar os sons de verdade, né, que existiam. Então era uma ciência, era uma arte muito incrível, cara, impressionante. Jerônimo, o herói do sertão, né, Justiceiro do Sertão. Sim, sucesso, foi outro grande sucesso. Escutou muito isso. Outro grande sucesso da Rádio Nacional, sim. Não, assim, na dublagem também, né, rolava muito isso. Eu lembro desses tempos que eu vi alguma coisa, não lembro nem no Instagram de quem foi, que era um negócio de um estúdio onde tinha uma sala, assim, onde tinha um monte de sapatos, onde, tipo, fazia os sons de sapato pra colocar junto ali, pra não, né, pra ter um som de verdade. Ali eu falei, caramba, tipo, que interessante isso. Então, na dublagem também tinha, né, muito essa coisa de ter um som pra incorporar ali, né. Antigamente, né, tinha que ser feito, tudo antigamente tinha que ser refeito, né, porque ele não se dispunha da trilha original, de efeitos e de música, então tudo tinha que ser feito. Agora, mais atualmente, o que se usava muito era quando era dublado em vídeo, né, que era, por exemplo, uma novela, você pegava uma novela americana ou mexicana, ela vinha gravada em vídeo, então você não tem os sons separados, né. Quando é feito filmado em 16, 35 milímetros, você tem o que chama de uma pista, né, uma banda separada com todos os efeitos e música. Quando você sai dublando em VT, em vídeo, você sai apagando tudo. Então você tem que refazer tudo. Porta batendo, tudo. Então existia realmente esse estúdio com vários aparatos, você tinha vários sapatos, vários pisos, né, para você fazer o som de pisando na terra, pisando na grama, pisando no assoalho, pisando na lajota. Então você tinha que ter vários pisos. É uma ciência assim bem específica, bem complicada, não é para qualquer um não. Era um tempo mágico, era bem difícil. Na sua opinião, qual que é mais difícil de dublar? Novela mexicana, no caso o anime, né, os filmes, o que é mais difícil de dublar? Olha, tecnicamente, por incrível que pareça, o mais difícil de dublar é quando é um filme brasileiro, porque você tem que seguir a labial perfeita, né? Um filme americano, o público sabe que existe ali uma diferença de línguas, né? Então o cara fala help em inglês, é uma sílaba help, né? Socorro são 5. Como é que encaixa, né? Então o público tá vendo ali que o cara tá abrindo a boca uma vez e que está saindo a palavra socorro, mas ele sabe que é um filme dublado, que o cara em inglês tá falando no original em inglês. Então, agora o brasileiro não, cara, você tem que encaixar ali sílaba por sílaba. Agora, tecnicamente, pra você dublar anime também é complicado, porque em geral o anime ele vem em japonês, né? Dificilmente vem um anime dublado em inglês e tal. Então, para você encontrar, pra você se localizar, achar as falas, é mais complicado, você não tá entendendo uma palavra do que o cara diz, né, no original. Então é complicado, mas pelo menos o resultado final ainda fica bom. Agora, o pior dublado pra mim que eu acho que fica ruim é reality show. Reality show dublado fica muito ruim, porque os caras não estão interpretando, então eles estão falando num tom e num ritmo de depoimento, num ritmo como a gente está falando aqui normalmente. Então, para você dublar, fica muito falso. Fica muito falso. Reality show dublado, meu Deus do céu, fica muito ruim. Como que você vê, porque sim, o remoto vai continuar, como que você vê assim, esse retorno? Você acha que vai demorar ainda muito tempo pra gente? Até a gente brinca, né? O pessoal fala assim,
Agora ninguém mais vai atrasar para ensaio de teatro, por exemplo, porque se você atrasou, liga seu computador lá e faz metade daqui, metade de lá, faz de casa, né? Você acha que isso pode, de repente, virar algo que possa, de repente, até a TV, de alguma forma, trazer isso? Porque a gente teve até a novela que teve que ser gravada em meio à pandemia, né? Então teve que readaptar tudo isso. Como é que você vê essa volta? Assim, você acha que vai demorar ainda muito tempo para a gente conseguir ter um retorno, assim, embora esse remoto vá ficar? Olha, isso é uma pergunta que acho que nem a ciência sabe dizer, né? Acho que vai voltar quando a gente tiver condição de poder levar uma vida mais ou menos normal como era, né? O vírus não vai acabar, isso aí é feito a gripe. A gente vai aprender a conviver com ele. A gente vai ter que se vacinar, pelo menos o que eu ouço a ciência dizer, né? A gente vai ter que se vacinar todo ano, como é com a gripe, né? Essa gripe aí que a gente convive hoje, ela é a gripe dos anos de 1917, né? Que foi aquela... Não foi a peste negra, não. A peste negra foi a medieval lá dos ratos. Foi aquela gripe, a gripe espanhola, né? Essa gripe que a gente... não vou poder hoje não, tô gripado. Isso é a gripe espanhola, né, que dizimou. Agora o que aconteceu? A gente, através das vacinas, fomos criando anticorpos, e é o que vai acontecer com a Covid. Agora, Deus sabe quando isso vai voltar ao normal. Agora, a TV também já mudou, né? Você vê, tem programas aí sendo feitos de casa, mas teatro não, já acho que teatro é teatro. Esse teatro que a gente vê aí online, isso não é teatro, né? Teatro tem que ser ao vivo. Isso é uma peça sendo gravada para ser reproduzida online. Teatro mesmo tem que ser ao vivo ali, né? E vai voltar com toda certeza. Mas vai demorar um pouco, gente. Agora depende também da disciplina das pessoas, né? Enquanto ninguém ficar fazendo festa, aglomerando, vai ser difícil, sabe? Acho que vai ser muito difícil. Só a vacina não vai resolver não, cara. Tem que ser vacina e uma disciplinazinha aí. Senão o negócio não vai parar de girar. Eu acho que só aí que a gente vai realmente poder saber quando esse negócio vai acabar. TV já mudou, acho que... Enfim. Essas coisas fazem mudar, né? Você vê... Quem imaginou que a gente ia fazer dublagem de casa, né? Estamos fazendo, tá vendo que dá certo. Então, porra, é muito melhor. Com toda certeza que você tem que sair para se deslocar, às vezes 4, 5 estúdios num dia. Faz tudo aqui de casa. Agora tem coisa realmente que vai ter que ser feito presencial. Esses grandes filmes para cinema, vai ser feito presencial. De repente grandes séries, assim, coisas assim. Muito... Agora essas merda que a gente dubla no dia a dia, que é a grande maioria que a gente dubla, é coisa ruim, né, cara? Esses reality shows, essas sériezinhas de assassinato e tal, isso tudo vai ser feito remoto, com toda certeza. Fazer uma pergunta, né, assim, não sei... para você como é que é, a questão do seu filho, né, do Rian, da história do chá, né, como que foi isso para você? Você tinha conhecimento na época desse negócio do chá? Cara, não tinha, isso aí é uma culpa que eu vou levar pro resto da vida, que como pai não há como você não se culpar, entendeu? Não tinha realmente a dimensão do que isso fazia, senão não tinha intervido de alguma forma, né? E quando eu comecei a perceber, já foi tarde demais, e, cara, quando eu falo de ayahuasca, eu não estou falando de religião, não estou falando de espiritualidade, nada disso. Porque cada um tem direito de seguir a religião que quer. Nós vivemos num país laico e eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que cada um, né, vai pro segmento que quiser. Mas, cara, a ayahuasca é um negócio muito perigoso, sabe? É muito perigoso. Tem gente que toma a vida inteira, não tem problema nenhum. Tem gente que dá pro filho na mamadeira, não tem problema nenhum. E tem gente que toma e enlouquece. Foi o caso do meu filho. O Rian, ele tomou e teve um surto psicótico, virou uma outra pessoa e entrou num processo de anorexia, não queria comer, e quando a gente perguntava por que, ele não sabia explicar, e foi uma tragédia, assim, foi uma grande tragédia. Então eu falo aqui como pai, quando seu filho estiver dizendo que está tomando ayahuasca, toma muito cuidado, cara. Procura ver direitinho o que é. Porque, assim, tem gente que toma e não acontece nada, tem gente que tem uma predisposição a alguma coisa neurológica, que foi o que aconteceu com ele. Que aí esse chá, ele é o gatilho para um surto. E esse tipo de coisa você não tem como, através de exame, saber se a pessoa tem alguma predisposição a alguma coisa neurológica. Isso aí não tem como. Ele nunca demonstrou sinal nenhum. Era uma pessoa totalmente normal. Totalmente normal. Aí tomou esse negócio, cara, pirou. Teve uma crise, teve um surto sem volta. Foi um horror, cara, assim, uma tragédia. Como que foi, depois de tudo isso, tipo, conseguir seguir com a arte, lidar com o humor, porque você lida muito com o humor, né? De que forma o humor ajudou a superar isso? Cara, a gente se acostuma, né? Na verdade, com essas perdas, assim, é uma coisa que você não supera, não tem como, mas você acostuma e você acha formas de lidar, né?
É difícil, cara, fazer humor com um sofrimento desse, mas a gente consegue. Você, através de espiritualidade, de família, trabalho, amigos, você consegue, de uma certa forma, superar, né? Não vai ser igual, isso aí não tem como. Eu penso nele todo dia, não tem como eu passar um dia, né? Impossível. Mas a gente aprende a lidar e meio que acostuma também, né? Quando você nunca passou por isso e vê uma situação dessa num filme, uma reportagem, uma coisa, uma história de um amigo, você fala, isso aí, cara, se acontece comigo, eu morro, não vou entrar numa depressão, não saio mais num quarto escuro pelo resto da vida, né? A gente pensa assim, mas não, cara, o ser humano, ele tem recursos, você tem formas isso é muito de cada um, né? Tem gente que não supera, mas de lidar, cara, de seguir a vida, você tem que seguir a vida. O que eu vou fazer, né? Tem como eu ficar, me trancar num quarto, não. Tenho outras filhas, tenho família, tenho trabalho, então você aprende a lidar, essa é a verdade. Ô Niso, e você faz algum trabalho assim específico? 16 de abril, né, o Dia Mundial da Voz. Como que você faz um trabalho, aquecimento, esse tipo de coisa, né? Já que você trabalha muito com a voz, na dublagem, no humor, enfim. Cara, eu não faço trabalho nenhum, deveria fazer, realmente não faço trabalho nenhum. Acho que você tem que cuidar, você tendo gelado, gente, gelado é um problema sério, ficar bebendo gelado. Cigarro também é muito ruim pra voz. Sem falar cocaína, né? Mas das coisas ditas normais, assim, descanso, né, cara? É importante também, repouso. Mas eu, sinceramente, cara, fora essas coisas bem básicas, assim, não faço nada. Nunca fiz nada pra voz. Até uma pessoa tinha pedido pra perguntar, né, do filme Cortina de Seda. Não, é Curtindo a Vida Doidado, na verdade. Ah, tá. Curtindo a Vida Doidada. Sim. Esse é mais um exemplo daqueles de coisa que a gente faz sem ter ideia que vai, da dimensão que vai ter. E eu cheguei lá para gravar esse filme, a gente chega, você não sabe o que você vai fazer, né? Você não vê o filme antes, você não lê o texto antes, você não tem ideia do que você vai fazer. Só imaginei que era um personagem grande pelo número de horas que eu tinha sido escalado, né? Então eu falei, deve ser um protagonista aí, um personagem grande. Cheguei lá, era esse filme, e a gente foi fazendo, cara. Foi divertido, com certeza, fazer, mas eu não tinha ideia que eu estaria hoje aqui, 30 anos depois, falando dele, sabe? A gente não tem dimensão, assim, do sucesso que as coisas vão fazer. Então, vendo hoje, assim, eu falo, meu Deus, cara, eu gravei isso numa tarde, foi de manhã até de noite, assim, foi um dia só, né? E virou esse grande clássico, cara. E o filme é muito bom, né? Eu adoro o filme. Inclusive, tem uma frase que virou meme, né? Inclusive. Qual é a vida? Passa muito rápido, aquela... virou meio que essa foi a grande frase do filme, né? Eu gosto muito, acho um filme muito legal, muito divertido, cara. Eu gosto bastante. Independente de ter dublado ele, o filme é muito bom, né? Foi muito bacana. Com certeza o trabalho mais marcante meu de dublado. E na rua, quando o pessoal te encontra na rua, o pessoal te pede pra fazer personagens, assim, no mercado? Como que é isso pra você? Era mais ou menos. O pessoal fica meio tímido, assim, de ficar pedindo pra fazer... É muito chato esse negócio de ficar pedindo pra fazer voz, né? Isso aí. Mas eu tenho uma coisa interessante agora, que agora com a internet, o pessoal fica muito pedindo pra mandar áudio, né? Então vem uma churrada todo dia no direct, manda um áudio com a voz das Branqueras aqui, que é aniversário de fulano, sou muito seu fã, me manda um áudio aqui com a voz do Cobra Kai, não sei o quê. Aí eu até andei respondendo, eu falei, cara, olha só, esse é o meu trabalho, sabe, assim, ficar mandando áudio, pô, eu não te conheço, não sei o que você vai fazer com esse áudio, sabe, é uma coisa complicada, né, cara? As pessoas não entendem, né, acham que você precisa sair mandando áudio, é o meu trabalho, cara, eu vivo de gravar áudio, né, você não chega pra um cara e fala, me aplica uma injeçãozinha aqui de graça, um médico, né, não, né. E aí, cara, tiveram uma ideia, assim, fantástica, que é um site chamado Nossas Vozes, no Instagram é Nossas Vozes Oficial. É uma loja virtual, na verdade, você tem um cardápio ali enorme de dubladores, eu tô lá, eu faço parte disso. E aí você paga R$20 e o cara grava o áudio que você quiser, entendeu? Falando o seu nome, falando o nome da tua namorada, do aniversariante que você quer presenciar e tal. E o melhor de tudo, todo o dinheiro, todo esse valor é revertido pra galera que tá passando necessidade agora. Que foi muito complicado esse negócio da pandemia. Não é todo mundo que tem remoto, não é todo mundo que tem condição de fazer um mini estúdio em casa, comprar um microfone bom, ter uma internet de 300 mega pra você poder... Você tem que ter tudo isso, né, cara? Um isolamento decente. Tem muita gente que não tem condição disso, né? Então, não tá podendo trabalhar. Então, o valor arrecadado desses áudios vai para essa galera que está passando necessidade aí, ou para poder comprar um microfone, ou para comprar uma cesta básica, o que for, sabe? Então, é uma causa bacana, nossasvozes.com.br. Interessante. Então, queria muito agradecer aí a
Niso, pela disponibilidade aí com a gente. Imagina, prazer. Muito, muito obrigado mesmo. E pedir aí para você deixar uma mensagem final aí pra gente. E se quiser deixar redes sociais também. Bom, gente, obrigado aqui pelo espaço, viu? Continuem curtindo aí os nossos trabalhos, as nossas dublagens. A gente sabe o quanto a dublagem é importante para a galera que tem deficiência visual. Imagino como deva ser mágico também, né? Vocês imaginando ali aquelas vozes, né? Deve ser é mais ou menos a magia do rádio, né? E é isso, gente. Obrigado aqui pelo espaço. E eu tô na internet, no Instagram, é Neto Niso, o meu perfil no Instagram. Neto Niso, Niso com um Z só. Apareçam lá, vocês vão gostar. Tem sempre novidades lá. Tá bem bacana o perfil. E acabamos de apresentar mais um Por Dentro do Teatro, hoje com Niso Neto, aqui no Espaço da Inclusão.